Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Ulisses. Antes de tudo, faça a inscrição no canal, ok? Nos ajude. E, no mais, uma boa aula, uma boa semana de estudos. Não deixe suas atividades acumularem. Entre em contato comigo caso seja necessário. Eu estou à sua disposição, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fique aí agora com a revisão. Olá, meus queridos do sétimo ano. Vamos aí para a nossa revisão de hoje. Aula passada, se você perdeu, acesse o card agora para poder assisti-la. Falamos sobre o relevo brasileiro, falamos sobre os agentes externos e internos, falamos sobre intemperismo, falamos sobre erosão, falamos sobre uma revisão lá da sexta série importantíssima, mostramos isto e finalizamos, ok? Com um conjunto aí de 6 perguntas sobre o tema, tá? Então, vamos seguir para a nossa aula de hoje. Bons estudos! Então, meus queridos, vamos aí para a nossa atividade número 7. Vamos falar sobre o capítulo 2 e no capítulo 2 continuaremos ainda sobre os aspectos físicos naturais do nosso território. Vamos falar hoje sobre a geologia do nosso país. As rochas da nossa crosta terrestre estão em constante processo de transformação, como nós já vimos estudado na aula passada, sendo assim modificadas pela ação erosiva dos agentes externos. Vou já falar a respeito novamente deles, certo? E sobre também a ação dos agentes internos. Esse processo ocorre há bilhões de anos e o conhecimento da estrutura geológica de um determinado local é de fundamental importância para a análise assim, do relevo e dos possíveis recursos minerais existentes. Em nosso país, por apresentar uma grande extensão territorial, possui uma estrutura geológica composta de 3 tipos distintos. Então, no nosso país, nós encontraremos os escudos cristalinos, nós encontraremos também as bacias sedimentares e também teremos os terrenos vulcânicos. Vamos aí, antes disto, falar um pouco sobre os agentes externos e internos. Vamos relembrar este assunto. Na aula passada, nós falamos sobre os agentes de transformação e modelagem do nosso relevo. Nós vimos sobre os agentes exógenos e vimos também sobre os agentes endógenos. Vamos aí relembrar os endógenos. São elementos naturais que alteram a forma do modelado superficial terrestre a partir de dentro. A partir de que agentes? Do tectonismo, do vulcanismo e dos terremotos. Lembrando que os terremotos são diretamente influenciados pelo tectonismo. Então, esses aí são os agentes endógenos, ou seja, internos. Já os agentes exógenos ou externos também são chamados de esculpidores, ou seja, que esculpem, né? São responsáveis assim pela erosão e pela sedimentação do solo. Então, a erosão é um processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas, com o efeito de ação dos agentes erosivos. Que agentes erosivos nós temos aí? De forma pluvial, por conta das chuvas, causadas pela incidência das chuvas, né? Pela erosão fluvial, que é relacionada aos rios, a erosão marinha, que é causada pelo desgaste das rochas e dos solos litorâneos pela água do mar, né? Isso vem contribuindo cada vez mais para a formação das praias e das paisagens costeiras. Então, a erosão é causada pelos ventos, né, que provocam intemperismo nas rochas e também atua no transporte dos sedimentos para as zonas mais distantes dos pontos de erosão. Uma outra erosão muito vista, não aqui no nosso país, mas nos países situados nas zonas polares, próximas a elas, relacionados às zonas glaciais, né? A chamada erosão glacial. Ocorre aí por conta do congelamento dos solos, também atua aí no congelamento da água e que se dilata e provoca assim então alterações na composição, na disposição das rochas e dos solos onde isto ocorre. E por último, nós temos aí a erosão gravitacional, ou seja, da gravidade. Esse tipo de erosão, gente, costuma muito ocorrer em localidades muito inclinadas, como as cadeias montanhosas. Então, em nosso país, nós vamos encontrar escudos cristalinos, que correspondem a 36% do nosso território. Por exemplo, nós temos que escudos? Nós temos os escudos da Guiana, escudos do Brasil Central e escudos atlânticos. Os recursos minerais mais encontrados nesse tipo de estrutura são importantíssimos, né? O granito, o ferro e o manganês. Essa formação ocorreu principalmente em que era do pré-cambriano, né?
há 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás. E ela apresenta uma composição diretamente conforme com os terrenos arqueozóicos. No primeiro, que corresponde a 32% do território nacional, é possível encontrar rochas como granito, gnais, grafite e elevações como, por exemplo, a Serra do Mar. Já o Proterozoico só corresponde a 4% do território nacional, ou seja, sua formação ela é muito mais antiga, apresentando uma pequena riqueza mineral. Há rochas metamórficas que formam jazidas minerais, como as jazidas de ferro, níquel, chumbo, ouro, prata, diamantes e manganês. E aí nós vamos encontrar na Serra do Carajás, lá no estado do Pará. Depois nós vamos ver aqui as bacias sedimentares. As bacias sedimentares, veja, 60% do território brasileiro corresponde a bacias sedimentares. E elas são de extrema importância, porque são um tipo de estrutura geológica mais recente, formada nas eras do Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Veja, essa formação recobre cerca de 60% do Brasil, dos quais se destacam do Amazonas, do São Francisco, do Pantanal, do Parnaíba, do Paraná. E são constituídas de espessas camadas de rochas, o que? Se são bacias sedimentares, é óbvio que encontraremos rochas sedimentares. Consequência, assim, da deposição da sedimentação de origem marinha, glacial e continental nas partes mais baixas do relevo. Então, nesses terrenos é possível encontrar o quê? Petróleo, carvão, mineral e gás. Nós também vamos encontrar nessas bacias sedimentares, além dos hidrocarbonetos, petróleo e gás, por quê? E carvão, porque vamos encontrar urânio e tório, terrenos vulcânicos. O pessoal do Brasil tem vulcão ativo? Não temos mais vulcão ativo. Já houve em tempos passados, em épocas remotas. Então, nós no Brasil, de terrenos vulcânicos, só temos 4% no nosso território brasileiro. E este está presente principalmente num tipo de estrutura. Atualmente, o Brasil não apresenta nenhum vulcão ativo. No entanto, já tivemos atividade vulcânica, cerca de 2 bilhões de anos atrás. Um exemplo dessas atividades vulcânicas, como eu já citei no começo, são a formação de algumas ilhas, né? Por exemplo, Fernando de Noronha é uma ilha vulcânica, pertence lá a Pernambuco. Trindade, lá no Rio de Janeiro. Os minerais mais encontrados nesse tipo de estrutura geológica são constituídos por rochas magmáticas. São as primeiras rochas do nosso planeta Terra. Então, gente, fica aí para a nossa finalização da aula de hoje, esse exercício composto aí com 3 questões. Primeira questão, eu pergunto: o Brasil, por apresentar uma grande extensão territorial, possui uma estrutura geológica composta por 3 distintos grupos. Quais são esses? Segundo, cite exemplos de agentes externos e internos que atuam em nosso planeta. Terceiro, preencha o quadro abaixo sobre as estruturas geológicas, suas características e dê exemplos de cada uma delas. Vou botar uma aqui e você continua o resto, tá? Primeira estrutura, os escudos cristalinos. Aí, professor, o que é que eu faço agora, depois que eu sei que existe essa estrutura? Eu vou colocar as características e depois eu vou dar um exemplo. Gente, qualquer dúvida pode me procurar. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa e até a semana que vem.